Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos falar sobre um caso específico de um muro que desabou. E o cliente decidiu fazer um trabalho de reconstrução desse muro e reforma e reforço, né, de uma estrutura que restou do muro, né? Então vou passar para vocês aqui. Nosso muro seria este muro, foi feito com uma estrutura de pré-fabricado. Vou explicar os detalhes do problema que houve aqui. Como vocês conseguem identificar, temos a alvenaria de vedação que se resume às lajes alveolares, provavelmente protendidas, que estavam todas nessa posição aqui, com os pilares espaçados. Vou mostrar no projeto a mais ou menos 2,8 metros de distância entre eles ali. A situação foi essa aqui e o cliente decidiu fazer um reforço, aproveitar a estrutura que já tem de fundação e fazer um muro em cima. A decisão deles foi um muro de concreto maciço e depois eu fiz uma segunda solução, foi uma ideia minha de que seria mais efetivo, mais econômico de outra maneira aqui. Então, gente, para todo tipo de muro, a gente tem que analisar diversos fatores. Estrutura do solo, né? Característica do terreno, peso específico do solo, que é muito importante. E ângulo de atrito, nosso caso aqui é praticamente 90, né? Sobrecarga em cima do muro, na maioria das vezes a gente trabalha com muro que não tem sobrecarga, mas a gente pode correr o risco de ter sobrecarga. Presença de água é muito importante, devemos saber se o nível do lençol vai estar acima, se o solo é muito encharcado, se em cima tem uma cobertura de concreto que meio que impermeabiliza essa parte aqui. E a condição da drenagem, temos que ter um sistema de drenagem para desafogar o muro, aliviar a pressão hidrostática que a água exerce criando aumentando ainda mais o empuxo passivo. E a condição da fundação, logicamente nós temos que ter uma fundação que ela vai resistir ao deslizamento, que tem um cálculo que é bem simples para isso, a gente realiza um cálculo, fator de segurança 2, e o tombamento. Temos que ver se o muro não vai tombar e ele depende da fundação. Analisando esses fatores, que já está pormenorizado em diversos vídeos que eu tenho aqui no canal, nós vamos fazer uma comparação entre os dois muros. O primeiro muro que eu tenho aqui, o maciço, ele é uma estrutura mais robusta e bem grande, e ele nos dá um consumo expressivo aí de concreto. Não vou dizer que o aço vai estar expressivo, porque o aço ele usa um aço mínimo ali para não ter fissuração, mas é um consumo expressivo de concreto. Aqui nós temos o detalhamento dele. Na parte mais solicitada ele está utilizando barras de 12, que é a parte onde tem o momento, fletor, né? Na sapata, na base dele, barra de 12 também, meia polegada em toda a sua extensão, a cada 13 centímetros, a cada 13, então vai ter a extensão toda do muro ali de barra de 12 e a barra de 6,3 na parte que não tem solicitação a parte de tração. E aqui uma pequena mísula. E a parte mais difícil, acredito, desse muro é essa aqui, ó, onde eu detalhei como poderia ser a parte de forma de madeira. Então eu já realizei uns muros e eu tive um carpinteiro que fez a forma e deu muito certo, e eu acabei pegando a dica com ele, fazendo esse cálculo, esse levantamento aqui, com essas distâncias específicas aqui entre sarrafos, vigas de madeira aqui, que deu certo. Então essa aqui seria a forma. Então o consumo de concreto e de madeira é bem expressivo aqui em relação ao muro. Essa forma aqui foi eu que fiz, detalhei ela de tal forma que eu consegui levantar exatamente todas as áreas de madeira aqui, para ter um levantamento exato aí do consumo. Toda essa parede ela vai ser amarrada ainda a cada 30 centímetros com um arame galvanizado mais forte ali. Se não me engano eu utilizei o galvanizado, que ele é mais forte para segurar. Em contrapartida, eu fiz um outro estudo de caso, utilizando a base do muro que nos restou, que é essa aqui. Eu vou explicar depois para vocês de onde que vem essas 3 estacas, esse bloco.
e essa viga, fazendo essa parte superior aqui toda de contraforte, com a viga com a mão francesa e as vigas intermediárias aqui, todas. O trabalho aqui que vai ser a mais vai ser a alvenaria de vedação com impermeabilização da parte de trás e o enchimento dos blocos. Costumo trabalhar com bloco cheio até 2 metros de altura aqui e as vigas intermediárias ligando aqui para não ter nenhum problema. A ligação com aço aqui junto com a estrutura principal. E de posse disso, nós temos um resultado aqui, um Ka de 0,38, um fator de empuxo ativo. E o EA, que é uma resultante aqui, atuando 1/3 da altura, 8,7 tonelada força, tonelada por metro. Então, nesse muro aqui, a carga é calculada por metro. Eu vou te explicar por que eu falo isso. E o que é o carregamento? Aqui, gente, o Q, ele nada mais é do que o H vezes o peso específico, vezes o ângulo, vezes o fator Ka. E o Q, ele é representado numa carga triangular, que é o carregamento atuando no muro. Então aqui nós temos a terra, e essa carga ela é uma carga triangular, agindo nessa direção aqui para tombar o muro, nosso muro aqui. A resultante é a área do triângulo, que a centroide é na 1/3 da altura, que é aqui, que é o EA. O nosso Q aqui, que representa 3.162 toneladas. Multiplicarmos sobre a altura 5,5 e dividimos por 2, chegamos ao EA, que multiplicado por 1/3 da altura dá o nosso momento solicitante aqui no muro. Agora, no original, vemos o porquê daquelas estacas que eu falei para vocês. O muro foi feito dessa maneira aqui, com uma base pré-fabricada, para depois
peso aqui. Então, um valor aqui de 59,7. Já vamos calcular aqui quanto que uma área de concreto resistiria. Que eu já vou adiantar para vocês, o concreto resiste muito à compressão, então aqui vai dar muito pouco. Muito pouco concreto, mesmo sendo um valor alto assim. Que no caso aqui é até interessante calcular como se fosse um pilar. Mas é um pilar curto e grande, então vai ser um pilar bem Aqui, gente, para calcular aquela parte do contraforte da mão francesa, eu utilizei aqui no SMF, fiz uma formulação aqui no SMF, só para ter uma ideia bem rápida aqui como é bem resistente a seção de concreto nossa. Então, utilizei aqui do F2 aqui, nós temos um N de 59,7 kN. Então, pegando essa resultante aqui, 59,7, a gente coloca aqui e majora ela. Aqui vou corrigir, porque está um valor aqui que eu não sei de onde que está, 59,7 kN, que é o valor que está lá no F2. Temos majorei para 1,4 ainda. A área nossa tá certinho, tá em centímetros. Aqui o SMF já corrige tudo que for de unidade de medida. Então, tensão força sobre a área, tensão 1,044 MPa. Daí o FCD é o FCK sobre 1,4. O FCD do concreto está muito acima disso aí. Está dando 21,42 o FCD. Agora, gente, para calcular como pilar, para ver se passa mesmo, a gente tem o LE, que é a distância exata ali do nosso elemento, que está ali no F2. Esse LE aqui, ele está valendo 4,95. Então nós temos um LE de 4,95 metros. Temos o A, já está lá. O IX, coeficiente de inércia em relação a X, é igual a B, H ao cubo. B nós temos, vezes H ao cubo, sobre 12. De uma forma, sobre 12. E o coeficiente de inércia em Y, que é igual a HB ao cubo, HB vezes B ao cubo, sobre 12. Isso aqui, o IX, o raio de giração em relação a X, vai ser igual a o coeficiente de inércia em X, que é o IX, sobre a área, tudo isso elevado a meio, que é a raiz. É a raiz disso aí. Então é ponto elevado a 0,5. E o Y, idem. Y é igual. É igual ao o coeficiente de inércia em Y sobre a área, tudo isso elevado a meio, que é a raiz quadrada disso aí. Daí nós temos coeficiente de inércia o coeficiente de inércia em relação a X vai ser igual o LEX, que é o mesmo para todos, é o LE, sobre o IX. E o coeficiente de inércia em Y vai ser idem, vai ser o LE sobre
e Y. E aqui está fácil. Agora nós temos o coeficiente de inércia em X, que já tem um valor que chegamos, que vai ser aqui ele vai nos dar o valor 10,42. E o de Y também vai ser maior até. Vai ser menor, quer dizer. Então aqui, gente, adotando o coeficiente de inércia muito baixo. Eu fiz uma correção aqui, o B meu tava pegando a base aqui, a base do muro. Não tem nada a ver. O B é esse aqui, ó, 20 centímetros. Adotando o B de 20 e 30, nós temos um coeficiente de flambagem de 57,85 em Y. São bem baixos ainda em relação, porque Y, a regra da mão direita, ele está flambando em relação a Y. Está maior aqui, porque o B é menor. Isso aqui está uma esbeltez média, não está no limite. O limite é 140, então está tranquilo aqui em relação à flambagem. Nós verificamos resumidamente aqui, mas contra a compressão que está aqui, ó. A tensão nossa deu 1,3 e a tá dando um efeito negativo aqui ainda. Foi o que eu fiz. Aumentei um pouco as cargas para aumentar o peso vertical em direção ao solo aqui, que isso aí melhora estruturalmente falando, melhora a condição do nosso muro. Quanto mais peso de cima para baixo aqui. Então, feito isso, eu já consegui gerar o nosso muro, ter toda a relação de material. Tá com ele formadinho aqui. Em contrapartida, temos o outro muro já executado aqui. Então podemos fazer um comparativo aqui, resumido aqui, de material utilizado nos dois. Faltou eu debater com vocês aqui a parte da principal aqui, a condição desse pilar aqui, como que ele passou com a relação ao aço. Eu uso um sistema bem prático aqui que eu venho no P-Calc, modelo o pilar como se fosse um pilar. Nosso pilar tem 50 HX 20 por 50. Uma seção única. Relação FCK 30, 1.4, ok. Armadura. No nosso caso ali nós estamos com... Vamos pegar aqui o nosso Eberic e ver quanto que ele calculou. Vamos trabalhar próximo da situação calculada aqui pelo sistema. 2 de 20, 3 de 20. 3 fileiras com 2 colunas de 20. Então vai ser 3 fileiras, NX são 3, com 2 de 20. 2,5 aqui.
296 kN. Então a gente volta lá para o Pcalc. Em kN, estamos com quanto de kN? 295 kN. kN vezes metro. Só vamos ver se estamos calculando na direção correta. É MSKX no eixo X. Se fosse no Y, seria pior ainda. Vamos ver aqui como é que seria se fosse no Y. Estaria pior ainda, porque a resistência maior está no X. Está correto. 296. Temos que reduzir então um pouco nosso comprimento, deixar como está hoje. Aumentar um pouco a armadura. Vamos aumentar um pouco a seção. Vou colocar 60. Armadura de 23, 3, 2, menos 8, 296 em X. Então passou aqui nessa configuração com 60 centímetros. Então eu aumentaria aqui para 60 para tapar. Mas o Eberic já nos deixou passar dessa maneira, que eu reduzi um pouco a carga também no Eberic, porque temos todo o fator de que o terreno vai estar estável, vai estar compactado, vai ter a drenagem, que não vai ter tanta ação negativa em relação ao muro. Então eu tentei diminuir um pouquinho no Eberic e já resulta consideravelmente a diferença aqui no F2 e no Pcalc. Então nós vemos que o cálculo responde realmente ao que é solicitado. Então eu faria um pilarzinho um pouquinho maior, de 60 ali, de 60, com essa armadura de 3/20 aí, para estar tranquilo em relação à resistência. As cargas num terço da altura, que eu não coloquei 200 centímetros, ele tem 6 metros. Então essa carga aqui eu vou majorar conforme o sistema pede. Deixar com 16 mais ou menos. Copiar aqui, mandar para todos ali, recalcular. E tá verificando novamente os pilares aí. Em relação a resultado, deu 3x3 de 20, mas vamos aumentar a seção para poder passar. Seção, esse aqui já está 30, 20 por 60, copiar esse e mandar todos para todos aqui, ó. Vamos verificar os pilares, o resultante aqui. 3 de 20, 3 de 20. Bem considerável mesmo. É isso mesmo que a gente está calculando. Então bateu 3 de 20, 3 de 20 para passar ali. Igualzinho no cálculo que a gente chegou no Pcalc. Agora em relação a materiais. Vamos fazer um resumo de material aqui. E um resumo aqui do
do muro de contraforte. Aqui, gente, é a comparação entre as duas soluções, a maciça e a de contraforte. Em questão de aço, os dois estão bem paralelos em relação a aço, uma pequena economia na contraforte. Concreto, muito mais econômico aqui, só que aqui a gente não contabilizou o enchimento dos blocos, das formas, do que vai ser utilizado para fechar a vedação restante, mas mesmo assim daria uns 15% a mais, mesmo assim seria muito mais econômico. Forma, houve bastante economia aqui em relação à forma, também a facilidade de construção. Custo estimado, então a gente reduziria muito mais aproveitando a fundação lá e fazendo com o sistema de contrafortes, aço, concreto e forma. Valeu, obrigado a todos, deem um like, valeu, forte abraço, estamos juntos.